Números divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um mapa da violência que traz dados bastante preocupantes. Nós vamos a Salvador, a Maria Lorena Alves traz as informações. Em 10 anos, aumenta em 34,2% o número de assassinatos de negros no Brasil, enquanto para os não negros houve uma diminuição de 15,4%. É o que revela o Atlas da Violência, divulgado hoje pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 43.890 mortes violentas contra negros em 2018. Já em 2008, eram 32.702. Roraima foi o estado com a maior taxa. Em seguida, vem o Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe e Amapá. O número que todos torcem é o número que mostre a redução da violência em todas as camadas, né? Sem distinção. Quando tem um desequilíbrio desse, é cada vez mais preocupante, né, Zaidan? Sim, e não é por acaso, né? Não é por acaso, porque se você tem assim, aumentou menos aqui, aumentou mais ali, mas diminuiu consideravelmente ali e aumentou consideravelmente acolá, é claro que não é à toa. É evidente que a pesquisa tem de responder outras coisas, né? Espero que ela seja ampliada na sua próxima edição, porque é preciso determinar o seguinte. Primeiro, circunstâncias de um número significativo. Você não vai pegar caso por caso, porque quando você fala em assassinatos no Brasil, você está falando de dezenas de milhares por ano, né? Às vezes 60 mil, 70 mil. E muitas vezes, inclusive aquela redução que houve, Ronald, geral, ela não esteve associada a nenhuma ação pública. Ela esteve associada a uma acomodação, por um período, nos choques entre grupos organizados do crime, não é? Então, se em determinado momento, dois grupos com atuação nacional entram em choque, você tem um aumento. Se por alguma razão há uma trégua, os números caem. Sem nenhuma interferência do poder público. A trégua não é decorrente de ação do poder público, não é? Mas aí, claro, você conhece político, né? O sujeito bate no peito e diz, fui eu. Mas na verdade não é assim. Então eu preciso dizer, números significativos. Por exemplo, o que foi violência doméstica, o que foi assalto, o que foi ação policial, o que foi combate de grupos distintos. Todas essas situações têm de ser mapeadas para se entender o problema. Segundo, região. O que aconteceu na Bahia, o que aconteceu em Sergipe, o que aconteceu em Roraima, o que aconteceu em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e assim por diante. Porque para entender se há uma tendência nacional, se o crescimento é indiscriminado em todo o país, ou se há uma localização do aumento do problema. Se o crescimento do número de assassinatos de negros ele é muito forte numa região e relevante em outra. Isso tem de ser mostrado. Agora, o resultado final é inescapável. Não dá para dizer que coincidiu. Não. Porque você tem uma redução de um grupo e o aumento do outro. Isso não é à toa. E qual o ponto em comum entre as diversas vítimas? Eram negras. Por exemplo, mulheres negras. A taxa de homicídio aumentou 12,4% de 2008 a 2018 entre mulheres negras. E entre as não negras, e aqui, portanto, não só brancas, né? Mas não negras, caiu quase 12%. Então não é coincidência. Ou seja, o aspecto racial, ele não pode ser ignorado. Não, é uma coincidência e tal, cresceu mais ali porque cresceu em tal região. Você tem de fazer região por região.
para saber onde o problema é mais grave, onde é menos grave, onde é irrelevante, onde é muito sério. Você tem de fazer, inclusive, o levantamento dos tipos de situações em que ocorreram esses crimes. Combate, ação policial, violência doméstica. Mas o fato é que, para os não negros, caiu. E para os negros, cresceu. E quase que, por exemplo, no caso das mulheres, redução para as não negras em quase 12% e para as negras, 12,4% de aumento. Uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 2 horas em 2018. Estamos falando de 2018. Naquele ano, 4.519 mulheres foram vítimas de homicídio. Isso aí em si já é um número absurdo, né? Às vezes a gente começa a falar número e as coisas vão se tornando banais, né, Ronald? Não, e esse número ainda relacionado às mulheres, apesar de absurdo, ainda é um pouco inferior ao número do ano anterior. Exato. Né? Você vê que o negócio era ainda pior. Ainda pior, e não sabemos se não piorou de novo, né? Porque lá se vão 2 anos do último ano analisado, né? E é bom lembrar que neste ano há mais registros de violência contra mulheres. Sim, e tem o efeito pandemia, que não havia nenhum precedente com essas características de convivência, né? Exato. Agora, 4.519 mulheres mortas em 2018. Ou seja, 4,3 a cada 100 mil mulheres. Desse total, 4.519, 68% eram mulheres negras. Então, o problema é real. Não é manipulação de pesquisa, tal. São números claros, não é? Evidentemente, insisto, é preciso entrar em pormenores. Onde é mais grave, se possível, estado por estado, região por região, pelo menos. As 5 grandes regiões. Micro-regiões, né? Com a questão a violência na favela, a violência na área da classe média. Em cidades como São Paulo e Rio, por exemplo, você não pode fazer, o quadro é esse. Você tem de ir a fundo, né, Ronald? Você quer uma área mais fragmentada e com mais diferenças sociais do que as grandes metrópoles? Exato. E aí entra um ponto. Você citou, por exemplo, favelas, né? Aí entra o somatório da questão racial com a questão econômica. E a gente sempre diz aqui que as maiores vítimas da insegurança pública, as maiores vítimas estão exatamente nas regiões mais pobres. São as que mais sofrem com a insegurança pública. As que mais sofrem. E muitas vezes são feitas reféns do crime ali instalado. A maioria absoluta ali trabalha, não tem nada a ver com nada ilegal. E, no entanto, é refém da incompetência do Estado, da ausência do Estado, da inoperância do Estado, né? Esse é o fator econômico. Mas há também o fator racial. Então, não dá para dizer que é mera coincidência. E por isso, fala assim, não, cresceu a violência contra as mulheres. Sim, porém, quando você olha que não é 6 meses, são 10 anos, de 8 a 18, a violência contra mulheres não negras teve uma queda superior a 10%, quase 12%. Mas, contra as mulheres negras, aumentou 12,4%. Não dá para ignorar que a causa racial, a questão racial, em algum momento ela tem pesado nesses números. Ela tem motivado esses números. Não é? Há questão econômica, é óbvio, sem dúvida, porque além de sofrerem com suas condições de vida, com a falta de recursos, com a falta de serviços públicos decentes, a população mais pobre também sofre mais com a insegurança pública. Isso é fato. Mas também aí nota-se que mais mulheres negras, mais crianças negras, mais homens negros são alcançados pela violência. Então o levantamento tem de ser ampliado, é preciso trazer outras informações que estão faltando,
Mas o que já está informado na pesquisa não pode ser relegado a um plano irrelevante. Não pode ser tratado como algo sem importância. Ô Zaidan, tem uma questão... A realidade está dada aí. Tem uma questão colocada pela ouvinte Michele Cuninari, que eu considero importante, que é a seguinte. É importante, claro, que o estudo mostre detalhes sobre todos os aspectos de quem é vítima da violência. Mas é importante também saber qual é a mudança de perfil, se é que há mudança de perfil, em quem mata. Quem é o assassino, qual é o perfil do assassino, de onde ele vem, o que mudou ao longo do tempo. O mesmo, há algo linear nesse perfil de pessoa. Há uma mudança de fragmento de saída de uma determinada posição na sociedade para entrar para a criminalidade. E de que maneira se aprofundou, esses estudos se aprofundaram, para saber os motivos pelos quais as pessoas passaram a fazer parte desse número, do outro lado do número de quem mata. Sim, até porque, né, Ronald? Por isso que eu disse que além de onde aconteceu, é como aconteceu. Isso. E, se possível, definir quem matou. Por isso que é importante dizer, foi desse número absoluto, não nos números relativos, do número absoluto. Quantas mortes decorreram de ação policial? Quantas mortes decorreram de embates armados entre grupos rivais? Quantas mortes decorreram de violência doméstica? Então, tudo isso tem de ser informado, né, para a gente entender melhor o problema. Isso é fundamental, porque não há dúvida, por exemplo, que abordagens são diferentes dependendo da região e muitas vezes dependendo da cor da pele. E também há o fato de que a população mais pobre é lá que, por exemplo, o tráfico arregimenta. Porque ele encontra, muitas vezes, jovens desesperados, sem perspectiva, não é? Quantos jogadores de futebol, por exemplo, dizem: olha, não tivesse sido o futebol, eu teria embarcado. Eu não tinha alternativa, não é? Então o futebol foi a válvula de escape, foi a saída. Se não fosse o futebol, eu não teria alternativa. E muitas vezes, ainda criança, ou seja, ainda sem exata compreensão, o garoto já é envolvido naquele ambiente e vai ficando sem alternativa, não é? Ele enxerga que o caminho é esse aqui, eu vou agora, eu fui recrutado, não é? E esse é o caminho. Isso tem a ver com a situação econômica, com a situação social, isso tem a ver com a origem, inclusive, dessas moradias, dessas comunidades, que muitas vezes as pessoas foram obrigadas a subir o morro porque não eram aceitas lá embaixo, não é? E, por exemplo, depois que você tem o fim da escravidão, o que teria sido ideal, adequado, correto? Que aquelas pessoas fossem absorvidas pela sociedade, no trabalho, né, na educação, as oportunidades fossem abertas, para que todos eles se tornassem cidadãos. E, no entanto, essas pessoas foram marginalizadas, muitas vezes permaneceram na situação anterior, só que agora sem o selo oficial da escravidão, mas com uma relação de patrão-empregado, mas muitas vezes numa situação que apenas reproduzia o que acontecia na época da escravidão. E milhares foram empurradas para os lugares distantes da cidade, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu no Recife, isso aconteceu em Salvador. E, além disso, depois que essas pessoas foram lançadas para longe, quando o Estado se estrutura e todos oficialmente passam a ser cidadãos, todos podem votar, porque houve uma época em que só quem tinha determinado nível de renda podia votar, né? E mesmo assim só homem. No entanto, quando todo mundo é considerado cidadão, por força de lei inclusive, o Estado não vai lá. Não vai entregar àquelas pessoas aquilo que cabe ao Estado entregar. Ou seja, perpetua a marginalidade. E aí quando, por N mudanças no mundo, inclusive com a demanda por drogas, e aí o grande mercado de drogas, né, bilionário, até por não pagar impostos, etc., ele vê ali um exército
de recrutáveis. Não é? Então, a causa social, econômica e racial, essas três causas, estão na base do que acontece hoje. Não é que essas pessoas escolhem porque tem várias alternativas, mas escolhem o mundo do crime. Isso pode acontecer com o outro, que resolve, por exemplo, ganhar dinheiro com o tráfico, mas não com aquele que é recrutado para ser um soldado ali. Muitas vezes ele não vê ideia. O único caminho que ele enxerga desde a infância é aquele. Né? Então, é fundamental aprofundar onde acontece, como acontece, quem aperta o gatilho e em que situação aperta o gatilho. Só para dar um número de violência do momento, né, atualizado, a Polícia Militar confirma pelo menos uma mulher ainda refém de 4 bandidos em uma casa no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Os criminosos negociam com o Batalhão de Operações Especiais e pedem a chegada de familiares para que eles se entreguem. Nessa ocorrência, a PM prendeu 5 pessoas e apreendeu 5 pistolas. Nesse momento, o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e o Batalhão de Choque reforçam o policiamento no local. A gente vai atualizando aqui para vocês.